Olá pessoal, como estão? Gostaria de trazer um tema altamente importante e pouco difundido. Trataremos a respeito do comportamento humano nas organizações, ou seja, o comportamento organizacional. Antes de iniciar, como todos sabem, foi aberto o resultado da pesquisa de satisfação dos funcionários e uma questão preocupou os diretores, pois representou mais de 40% das respostas. Foi relatado que alguns gerentes e coordenadores não estão abrindo espaço para o desenvolvimento de seus liderados, ou seja, não dão oportunidade para estes expressarem suas opiniões e posições. Isso está gerando, e é perceptível, a desmotivação do profissional, ruídos na equipe e falta de comunicação. Pois bem, antes de entender o que é comportamento organizacional, entenderemos o que é comportamento. Segundo Lopes, o comportamento pode ser definido como a relação entre organismo e ambiente. Possui aspecto dinâmico, ou seja, é ativo, possui movimento, alterações são naturais. Entendendo isso, o comportamento organizacional, segundo Nystrom, é definido pelo estudo sistemático e aplicação cuidadosa do conhecimento sobre como as pessoas agem dentro das organizações, seja como indivíduos, sejam em grupos. Ou seja, como as pessoas atuam nas suas emoções, atividades, responsabilidades dentro da organização, empresa ou entidade. O comportamento organizacional possui metas, sendo elas a primeira, descrever, em outras palavras, a forma como as pessoas se comportam em diversas situações. A segunda, compreender por que as pessoas se comportam de determinada maneira. A terceira, prever o comportamento futuro dos funcionários. E quarta e última, controlar, ao menos parcialmente. Contudo, vale ressaltar que as metas do comportamento organizacional são ferramentas, métodos para o benefício humano. Dito isso, existe uma relação entre o comportamento organizacional com os objetivos da organização. Aqui destaca-se que esta relação gera os resultados organizacionais, pois toda e qualquer organização é formada de pessoas mais processos. Existem algumas forças que afetam diretamente o comportamento organizacional. Estes são pessoas, atrelado à amplitude de saberes, talentos específicos e principalmente a expectativa de cada indivíduo ou grupo, frente aos objetivos pessoais e profissionais. O outro, estrutura, que são o desenho dos cargos e funções em função das necessidades do ambiente e da tecnologia. Terceiro, a tecnologia, a qual trouxe novas ferramentas, máquinas, equipamentos aplicados e direcionados ao nicho específico de atuação da organização. E quarto, o ambiente. Este pode ser interno ou externo à organização. Sendo externo ao negócio, este não pode ser controlado e nem influenciado. Exemplo, a aprovação de uma emenda constitucional que favorece o setor agro. Na imagem da direita, fica claro que o comportamento organizacional sofre influência de todas as forças presentes. Outro tema importante é o entendimento e diferenciação de grupo e equipe. Aqui trouxe duas figuras que representam cada um desses conceitos. A primeira figura à esquerda representa um grupo, pois são pessoas que trabalham de forma coletiva, mas que possuem metas individuais. Já a equipe é representada pela imagem da direita, formada por pessoas que trabalham juntas para alcançar o mesmo objetivo ou propósito. É importante entendermos como transformar grupos em equipes, e aqui nós temos algumas fases, algumas etapas. A primeira delas, a etapa de formação, ou seja, os membros do grupo procuram estabelecer as regras gerais a respeito dos tipos aceitáveis de comportamento. Segundo, ataque. Surgem hostilidades e conflitos e as pessoas lutam por poder e status. Terceira fase, normatização. Os membros do grupo concordam a respeito de metas comuns e desenvolvem-se normas e relacionamentos mais próximos. E quarta, realização. O grupo canaliza suas energias para a realização das tarefas que lhe cabem. E por fim, os grupos têm o período de encerramento, ou quando concluem tarefas, ou quando se dispersam por fracasso ou perda de interesse. Novos grupos se formam e os ciclos continuam. É importante entender como que a equipe contribui, certo? Se bem usada e se bem gerida,
Aí as equipes podem ser eficazes e poderosas como elementos construtivos da estrutura organizacional. E o que a literatura indica, né, sobre como construir uma equipe bem-sucedida? Uma palavra muito forte que é a autonomia. Lógico, uma autonomia com meta-indicador claro, com transparência, com feedback, com definição clara de responsabilidade, com uma cultura saudável e com a capacitação das equipes também. A autonomia, ela inicia-se em baixa autonomia para alta autonomia. Entende-se como baixa autonomia são os grupos de trabalho tradicionais. Já subindo a escala, né, as fases de autonomia, nós estaremos indo e a tendência a autonomias de autoequipe, que seriam as equipes autoconcebidas. Ou seja, quanto maior a autonomia você, empresa, gestor, gerente, oferecer, maior será a participação dos funcionários. Essa atitude gera motivação e engajamento. E por falar em motivação, o que é? São forças internas da pessoa que afetam a direção, a intensidade e a persistência de seu comportamento voluntário. Temos duas teorias principais, a de Maslow e a dos 4 impulsos. A de Maslow são condições necessárias para que cada ser humano atinja a sua satisfação pessoal e profissional. Ou seja, Maslow disse que, primeiro, a gente precisa ir da base da pirâmide para o topo da pirâmide. Ou seja, primeiro, são as realizações fisiológicas, ou seja, de comida, ar e água, subindo a segurança, seja no trabalho, na saúde, na casa. Nós temos que ter a interação e afeto com outras pessoas, nós temos que ter esse sentimento de pertencimento. Quarto, ser respeitado, ter status social, ou seja, ter estima, certo? E por fim, por último, a autorrealização, que seria o autocontrole, independência, concretização do próprio potencial. A segunda teoria, bem interessante de se falar, é a teoria dos 4 impulsos, ou seja, essa teoria ela reforça que as emoções desempenham uma função importante na motivação do funcionário e essas emoções transformam-se em impulsos e foram divididas em 4. Impulso de adquirir, que seria o impulso de buscar, pegar e controlar e reter objetos e experiências pessoais. Impulso de vincular, que seria o impulso de formar relações sociais e desenvolver compromissos de cuidados mútuos com outras pessoas. O impulso de aprender, de satisfazer a nossa curiosidade, conhecer e compreender a nós mesmos e o ambiente à nossa volta. E o impulso de defender, que é o impulso de nos protegermos de maneira física e social. E esses 4 impulsos são inatos e universais, como também não há uma hierarquia destes. Todos esses impulsos são influenciados por normas sociais, valores e experiências individuais. Todo esse conjunto nos impulsiona para a escolha de nossos objetivos. Outro tema muito importante no comportamento organizacional é a liderança, que é o processo de influenciar e apoiar outras pessoas para que elas trabalhem entusiasticamente para a obtenção de determinados objetivos. Ou seja, é um catalisador de pessoas. E o que a literatura ressalta sobre esses aspectos? 2 aspectos principais, traços e habilidades. Os traços relacionados à personalidade e as habilidades na expressão e ação. As primeiras pesquisas buscavam identificar os traços, que são características físicas, intelectuais ou de personalidade. Estes podem ser primários, que são os mais importantes, como, por exemplo, a autoconfiança, a honestidade, a integridade, ou secundários, como, por exemplo, o conhecimento dos negócios, a flexibilidade, a carisma e assim por diante. Outro aspecto é o aspecto da habilidade. Estes representam a liberação, a expressão dos traços, ou seja, são os comportamentos e as ações. As habilidades em 3 grupos. Técnica, refere-se ao conhecimento e à capacidade de uma pessoa com relação a qualquer tipo de processo ou técnica. Exemplo aqui, manutenção de uma máquina específica para o ramo de iluminação. A humana, a capacidade para trabalhar de forma eficaz com as pessoas e desenvolver o trabalho em equipe. E a conceitual, a capacidade de pensar em termos de modelos, estruturas e relações amplas, como os planejamentos de longo prazo. Veja no gráfico
À medida que os funcionários são promovidos a posições de liderança, suas habilidades técnicas tornam-se proporcionalmente menos importantes. Pois bem, o que seria um estilo de liderança? O estilo é uma combinação entre as habilidades, os traços, as atitudes, que é exibida no comportamento da pessoa. Embora cada estilo seja normalmente utilizado em combinação com outros estilos, ou até mesmo aplicado diferentemente entre vários funcionários, os estilos de classificação serão conversados aqui separadamente. Bom, se a abordagem enfatizar recompensas, seja elas econômicas ou de qualquer natureza, é o estilo positivo. Se a ênfase for em relação a ameaças e a penalidades, é o estilo negativo. Dentro desses dois estilos, existem 3 modelos principais. O autocrático, que é uma centralização em si do poder e da tomada de decisão, ele é típico negativo. Tem o participativo, que as contribuições e a participação de seus seguidores são importantes. O líder e o grupo agem como uma unidade social, é tipicamente positivo. E o consultivo, que aborda um ou mais funcionários e pedem a eles que apresentem suas contribuições antes da tomada de decisão. Esses líderes, dessa forma, podem escolher se aceitam as recomendações ou não. Outro aspecto importante é a da comunicação, ou seja, ser um comunicador hábil é essencial para um bom gestor e líder de equipe. O fluxo de informação afeta o desempenho das pessoas. Segundo a literatura, são 4 tipos principais: o descendente, o ascendente, o horizontal e o informal. Bom, aqui é um exemplo. A letra A referencia um gerente, B, analista e C, o assistente. O fluxo descendente refere-se ao fluxo de informação dos níveis mais altos para os mais baixos. Uma comunicação descendente que forneça informações relevantes promove a identificação dos funcionários com a empresa, atitudes de apoio e decisões condizentes com os objetivos dela. A ascendente, ao contrário, é dos níveis hierárquicos mais baixos para os mais altos. A horizontal, pessoas em o mesmo nível hierárquico precisam compartilhar muitas informações, ou seja, o gerente fala com o gerente, analista com analista, assistente com assistente. E o informal, funcionários podem reclamar de seus chefes, as pessoas conversam a respeito dos seus times, a equipe de trabalho ensinam os recém-chegados, enfim, não tem uma lógica de informação, é informal. E da comunicação, estas possuem barreiras, certo? Barreiras são interferências na comunicação. Podem ser de forma pessoal, são produzidas por emoções humanas, valores e maus hábitos como ouvinte. Elas também podem surgir a partir de diferenças de educação, etnia, sexo. A física ocorre no ambiente, exemplo, a distância entre pessoas, as paredes em torno dos cubículos ou a estática que interfere nas mensagens de rádio. E pode ser também de maneira semântica, barreira semântica. Relaciona-se ao significado, exemplo, jargão, acrônimo ou termos distintos. Bom, espero que tenham compreendido a apresentação e principalmente a importância da gestão de pessoas dentro de uma organização. São muitos detalhes que devem ser explorados com atenção. Muito obrigado.